Oi, quem entrou na casa de quem? Eu entrei na casa de vocês ou vocês entraram na minha casa? Não estamos na sala de aula porque esta é uma aula além da sala. Beleza? Vou ficar aqui no cantinho, não vou ficar na frente de ninguém. Então, aula além da sala. Origens do feudalismo. Como é que a gente vai fazer esta aula de hoje? A gente vai pegar esse período, que é a partir do final do século V, que acontece alguns fatos que vão marcar esse fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna, e vai dar nesse negócio que nós chamamos de feudalismo, certo? Então olha só, está aí indicado, né? Estudamos já desde lá do sexto ano ou do ciclo B30, que a Idade Antiga ela vai de 6.000, 4.000, 8.000 anos antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. E a Idade Média é do ano 476 a 1453. A Europa Ocidental é aonde os teóricos, historiadores, colocaram, digamos assim, o modelo da teoria feudal, né? O feudalismo, tal e qual é concebido pelos teóricos, acontece na Europa Ocidental. E o ponto assim de partida é a divisão do Império Romano, aquele poderoso Império Romano que cresceu ocupando norte da África, Europa Ocidental, um pedaço da Europa Oriental, um pedaço da Ásia, um pedaço da África, como já falei, e tendo ali o Mar Mediterrâneo como o seu mar particular, né? O Império Romano acabou crescendo tanto que chamava aquele mar de Mare Nostrum, o nosso mar, controlando todas as rotas comerciais. E com esse Império Romano tão grande, os povos fora desse Império Romano, que eram chamados de bárbaros, em oposição à ideia de civilização que os romanos tinham, e que na verdade eram povos de várias etnias, de várias origens, que um apanhado geral a gente chama de povos germânicos. O Império Romano foi dividido entre Oriente e Ocidente, e esses povos germânicos, chamados, né, de bárbaros, começam então a invadir esse Império Romano para tentar adquirir as riquezas. É um território muito vasto, como vocês estão vendo ali no mapa amarelo, Império Romano do Ocidente, ali naquela cor salmão, o Império Romano do Oriente. E se vocês perceberem bem, nós temos aqui, ó, em verde, alguns povos, godos, visigodos e ostrogodos, que na verdade foram empurrados pela invasão dos hunos, que está aqui nessa seta, onde eu estou indicando com o mouse. Esses povos verdes, godos, ostrogodos e visigodos, tentaram, né, fugindo dos hunos, entrar no Império Romano do Oriente. Só que o Império Romano do Oriente tinha um exército um pouquinho mais poderoso e eles não conseguiram se estabelecer aqui. E acabaram indo então para o Império Romano do Ocidente, que já estava, né, decadente. E eles conseguiram então ocupar parte da Península Itálica, inclusive chegando na própria cidade de Roma, e depois indo até onde hoje é Espanha e Portugal, e atravessando inclusive o Estreito de Gibraltar aqui, ó, que é o estreito que divide, né, a Europa da África, onde tem o Mar Mediterrâneo conseguindo ligação com o Oceano Atlântico. E esses em azul aqui, ó, lombardos, burgúndios, vândalos e lombardos já falei, né? Eles vão caminhando, progredindo também aqui por onde hoje é
Alemanha e França, que é o local onde se estabeleceu os francos, aqui nesse rosa, e os alamanos aqui em vermelho. Os saxões, anglos e junos acabaram atravessando aqui, ó, o Canal da Mancha, foi parar lá nas ilhas da Bretanha, formando, né, o que hoje nós temos lá, Inglaterra, Escócia, País de Gales e as Irlandas. Por isso que chama esses povos aqui de anglo-saxões, né, ó, saxões, os anglos e mais os junos. Se nós, né, adiantar um pouco, dar um spoiler aqui do que foram essas invasões bárbaras, a gente tem os reinos, né, dos suevos, aqui na beirinha, que hoje é Portugal e Espanha. Se nós voltar um pouquinho no mapa aqui, ó, os suevos, eles saem daqui, ó, roxo, ó, e vão parar aqui nessa ponta aqui, ó, olha lá. E se eu pegar cada um desses povos germânicos que invadiram, na Idade Média eles têm os seus reinos. Olha só os ostrogodos aqui que vieram por aqui. Os ostrogodos vão parar aqui, ó, norte da Itália, né? Se eu voltar um pouquinho aqui e ver os burgúndios, os lombardos, olha onde é que eles vão parar. Burgúndios e os lombardos não tem no mapa, mas eles estão aqui no norte da atual Itália. Olha lá os saxões, anglo-saxões que eu falei para vocês. Voltando no mapa, eles estavam aqui, ó. Invadiram, atravessaram o Mar do Norte e formaram ali o reino anglo-saxão, né? Vocês repararam que o Império Romano do Oriente manteve-se, ele não se desmanchou nessa passagem aí, né, do século V, enquanto que o Império Romano do Ocidente acabou dando origem a vários reinos no início germânicos. Olha aqui os visigodos, olha aqui os vândalos, chegando até inclusive na África. Legal? Então, comparando, nós vimos que os germanos ocuparam metade de uma civilização que era romana, né? E lá os romanos tinham um costume, né, do trabalho chamado colonato. E os germanos tinham um costume político-militar, já que naquela época, né, política e guerra andavam juntas, que eles chamavam de comitatus. Quando tem essas invasões, os germanos adotam, né, o regime de trabalho romano, e os romanos invadidos vão adotando o costume do comitatus desses povos germanos. E aí dá, né, digamos assim, essa nova cultura medieval, que nós vamos chamar então de feudalismo. Está ali o colonato romano, como era feito pelos antigos romanos do Ocidente, e aqui o povo germânico fazendo o comitatus, que a gente vai explicar agora na sequência.